Muito aberto, pastor. O senhor pode entregar aí aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Fica à vontade, que honra poder ouvir o senhor. Graça e paz, irmãos. Que bom que você veio, né? Com toda essa coragem, né? Depois de ouvir, né? O AP Denilson Fonseca, depois de ouvir o AP Carneiro, né? Rafael Carneiro, ouvi o AP Márcio Tanini, agora vocês vão ouvir o AP Soares. Mas não sou apóstolo, não, é Aparecido mesmo. Mas é benção que você veio, você é corajoso, e hoje é dia de nós louvar e agradecer o nome do Senhor por tudo que Ele já nos tem feito, né? Então, dia de nós adorarmos o Senhor. Eu disse pela manhã, né? Disse a pastora que estava conduzindo também o culto, disse: eu também, como não sou um bobo nem nada, né? Vou aproveitar e vou escolher um texto bem fácil para falar, né? Porque depois de ouvir esses homens aí, não é fácil pregar aqui, não. Não é fácil pregar aqui, meus irmãos, e é muito bom quando esses homens vêm, porque traz muita experiência para nós, né? Mas nós queremos ler, para nós falarmos um pouquinho, já falamos pela manhã, no texto sagrado do Evangelho de São João, capítulo 14, um versículo 1 até o 11, eu disse que nós vamos ler esses textos aqui, mas nós queremos falar mais em cima do versículo 1, mas nós vamos ler João 14, né, de 1 ao 11, que diz assim, na minha versão, e provavelmente será a versão que vai estar ali, diz assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então conheceremos o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Filipe então disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu não conheces, e tu não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Crede em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, pelo menos credes por causa das mesmas obras. Amém? Até aqui nós vamos ler. Amados, nós estamos diante aqui de uma situação, talvez bastante, embora conhecido bastante esse texto, embora muito citado e muito estudado também, mas é um texto assim que nos traz bastante conhecimento, ele alarga também a nossa visão de conhecimento, de crer em Deus. E o que nós queremos falar aqui é sobre crer em Deus, é a nossa
nosso tema inicial chama Creia em Deus, está estampado aqui. Daqui a pouco nós vamos falar alguma coisa sobre esse tema que está aqui no nosso painel. Mas nós estamos adentrando aqui, Jesus está dentro do capítulo 14, falando algumas explicações do que havia acontecido exatamente no capítulo anterior, né? E essa semana passada, na verdade, quando o pastor tinha dito que, para ficar meio de prontidão, né, que estaríamos na escala, e daí veio a conferência, e aí o pastor optou, né, para então depois da conferência e não antes. Mas eu estava ouvindo um pregador, um pastor, e ele estava dizendo assim: irmãos, igreja, eu estou aqui empenhado para falar o que aconteceu, o que está acontecendo aqui na visão dele no capítulo 14, porém eu quero trazer uma revelação bombástica, alguma coisa que a igreja vai se admirar. E aí todo mundo ficou na expectativa. Ele disse assim: antes do capítulo 14, que eu vou falar, vem o capítulo 13. E ele disse assim: grande novidade eu trouxe para vocês, né? Todos vocês sabem que antes do capítulo 14, vem o capítulo 13. Mas o que ele quis dizer não era o número do capítulo 13, antes do 14. Aqui, Jesus está acertando alguma situação que gerou exatamente no capítulo 13. Jesus está aqui resolvendo uma situação que talvez tenha apanhado de surpresa, porque quando Jesus fala: olha, eu estou indo para o Pai, eu já estou preparado para ir para o meu Pai, e vocês agora vão continuar a obra, vocês não poderão ir para lá, pelo menos por um período de tempo. Jesus está falando no capítulo de número 13 para os discípulos, assentado à mesa e comendo a Páscoa, participando da Páscoa. Antes de participar da ceia, primeiro ele come a Páscoa. Nós estamos vivendo aqui esse contexto de Páscoa, hoje o domingo, né, chamado domingo de Páscoa. O pastor já falou aqui sobre, chamado também o domingo que remete à ressurreição. Mas aqui no capítulo 13, Jesus está sentado com os seus discípulos, conversando e preparando eles, porque Jesus tinha dito: olha, eu estou agora passando para vocês a responsabilidade de tudo aquilo que eu ensinei vocês durante esses 3 anos e meio, aproximadamente, que nós caminhamos junto, e praticamente quase todos os dias, ou todos os dias, durante 3 anos e meio, aqueles discípulos estavam ouvindo Jesus pregar, estavam ouvindo Jesus ensinar, estavam caminhando, aprendendo. E aqui eu disse que ele estava fazendo ali um seminário com Jesus, estava fazendo ali um estudo teológico, e Jesus ensinou a eles tudo quanto eles precisavam saber durante 3 anos e meio, ouvindo mensagem pela manhã, ouvindo mensagem na hora de comer, ouvindo mensagem, ensinamento à tarde, à noite, na hora de dormir. Jesus ainda explicava alguma coisa que ficava sem entendimento durante os seus ensinamentos, durante as suas parábolas. Mas o que aconteceu foi que quando Jesus disse: olha, agora chegou aquele momento que vocês vão ficar aqui, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e eles vão matar, né? E aí eu vou estar com o Pai, e vocês estão prontos. É um teste, vocês estão prontos, vocês estão preparados. E aí começaram-se as perguntas, e Jesus disse: olha, para onde eu vou, agora vocês não poderão ir neste momento, mas vocês vão depois, porque você já conhece o caminho. Começou por aí. E aí o discípulo olha e disse: mestre, mostra-nos o caminho. Como você já conhece o caminho? Mostra-nos o caminho. O que é o caminho? Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ele disse: eu vou para o Pai, e vocês não poderão ir agora, mas depois vocês irão. E alguém disse: mestre, mostra também-nos o Pai, é o que nos basta. Se o Senhor nos mostrar o Pai, será suficiente. E eu disse na manhã que eles estavam sendo reprovados na prova final daquele seminário.
Jesus tinha falado de todos os assuntos, né? Falado sobre teologia pastoral, falado sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre homilética, e ensinado sobre ética cristã, como se portar quando chegar nos lugares, né? Não assentar nos primeiros assentos, aguardar o dono da festa, o que te convidou, para que você então seja colocado no lugar de honra. Então Jesus falou de todos os assuntos para os discípulos. E quando é um momento de Jesus ir para o Pai, passar pela morte de cruz, eles não estavam preparados. E eu disse, muitos de nós, muitas das vezes, né, nós participamos aí, 2 cultos, né, por semana, alguns participam 2 cultos, um participa 1 culto, ou uma célula, e quanto tempo nós íamos demorar para alcançar a quantidade de mensagem que os discípulos ouviram, praticamente todos os dias, ou quase todos os dias, 1, 2, 3 mensagens, 3 ensinamentos, parábolas, e durante 3 anos e meio, é muita mensagem, é muito ensinamento, é muita coisa, eles tinham que passar com a nota máxima, mas naquele momento Jesus percebeu que eles estavam sendo reprovados, aquele conhecimento que eles haviam adquirido para eles não estava sendo suficiente. E aí então Jesus começa a explicar para eles ali, disse, olha, eu preciso partir, eu preciso ir, nós estamos participando dessa Páscoa, e eu desejei muito comer com vocês, porque ela será a última aqui, depois nós vamos comer junto, lá no reino de Deus, mas um de vocês que está entre nós aqui, dos 12, um de vocês vai me trair. E aí eles começaram a perguntar um para o outro, quem será que é esse que vai trair o mestre? E aí alguém cutuca o outro, e disse, olha, você que está aí mais perto do que está próximo de Jesus, cutuca aí João, que está reclinado no colo, no peito de Jesus, perguntas quem é o que vai trair. E aí o que estava mais longe perguntou para o que estava mais perto, que perguntou para o que estava próximo. Às vezes, querido, nós estamos perto, mas às vezes não estamos próximo. 12 discípulos estavam perto de Jesus, mas um estava próximo, estava reclinado sobre o peito de Jesus, sobre o seu colo. E quantos de nós, às vezes, chegamos perto, ficamos perto, mas não ficamos próximo. E quando Jesus ouve aquela pergunta, mestre, estão perguntando quem é que há de trair? Porventura sou eu, porventura? E Jesus disse, olha, é daqueles que coloca comigo a mão no prato e come comigo. É aquele a quem eu entregar o bocado molhado, o pão molhado no vinho, esse será aquele que há de me trair. E naquele instante, ele molha o pão e entrega na mão de Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que quando ele come aquele bocado, o diabo entra nele, e aí Jesus disse, o que tens que fazer, amigo, faça depressa, pode ir, para que se cumpra as escrituras, para que cumpra o que fora dito pelos profetas, vai fazer a sua missão que você veio na terra para fazer. E naquele instante Judas sai do cenáculo, do lugar onde eles estavam participando da Páscoa, e aí então Jesus pôde servir a ceia para aqueles que estavam próximo dele, estava perto dos que estavam próximo, e Judas naquele momento sai para ir entregar, vender Jesus por 30 moedas de prata. E daí a pouco eles vão participar da ceia, vão cantar um louvor, e Jesus então vai com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Mas até então, havia uma dúvida no coração daqueles homens. E quando Jesus percebe isso no capítulo 14, ele disse, olha, eu vejo que vocês estão perturbados. Eu vejo que vocês estão conturbados, com o coração apertado, mas vocês estão desorganizados, o pensamento de vocês a meu respeito. E Jesus disse, olha, não se perturbe o coração de vocês, isso é, não se preocupe mais, além daquilo que vocês deveriam se preocupar, que é em fazer a obra que eu já ensinei vocês a fazer. Vocês já estão prontos para fazer, continuar, dar continuidade, fazer a obra que eu fiz, e vocês ainda vão fazer obras maiores do que essa, porque vocês já estão preparados para isso. Não perturbe o coração de vocês, crede em Deus. Aí então, eu tinha pedido para que o Alisson fizesse ali
uma imagem de alguma paisagem, né? E aí, talvez por causa da luz, ficou um pouco apagado, mas para que desse uma ideia de algo no infinito. Ali ele fez uns céus de estrelas, né? Uma luz mais longe, algo assim que está bem longe, para retratar exatamente a maneira que muitas pessoas creem em Deus. Às vezes nós ouvimos falar muito em Deus, em crer em Deus, né? Mas muitos estão crendo num Deus que está além das estrelas, além daquela luz lá em cima, além do sol, além de um horizonte muito longo. Deus está lá nos céus e os seus pés aqui na terra, porém um Deus que está alheio às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, alheio às nossas atitudes. Um Deus está tão longe, e se nós perguntássemos para as pessoas aí na rua: você crê em Deus? Muitos iriam dizer: eu creio, mas creio num Deus dessa forma, um Deus lá longe, um Deus que não se importa tanto com a minha vida aqui, até por causa dos meus sofrimentos. Parece que Deus está tão distante, e assim é a crença de muitas pessoas. E Jesus está dizendo: vocês precisam crer em Deus, mas não dessa maneira de um Deus longe, não nessa maneira de um Deus distante, mas crer num Deus presente, em um Deus que está no nosso meio, em um Deus que está do teu lado, dizendo: filho, igreja, eu estou aqui com vocês, preocupado com as ações de vocês, preocupado com tudo que você está fazendo. Não estou alheio, não estou longe, mas eu estou aqui do lado de vocês. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, dá a impressão que tudo que eu ensinei para vocês acerca do Pai, vocês estavam crendo em algo muito longe de ser alcançado, a ponto de vocês dizer: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há quanto tempo eu estou com vocês? Há quantos anos, quanto tempo eu estou ensinando vocês, e vocês me perguntam: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos a mesma pessoa, eu e o Pai somos um. Creia nele dessa maneira, creia nele dessa forma, que eu e o Pai somos um, porque nós fazemos a mesma obra. Eu não faço a obra de mim mesmo, mas a obra que eu faço, porque Deus me enviou para fazer esta obra. E Jesus começa a responder essas dúvidas geradas então aos seus discípulos. Por que devemos crer em Deus? Nós devemos crer em Deus. Não é só simplesmente acreditar, mas devemos crer em Deus para estar mais próximo dEle. Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, que fala da fé, de ser alcançado através da fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é a recompensa dos que o buscam. Então eu devo crer em Deus, porque eu preciso aproximar dEle, eu preciso estar próximo dEle, eu preciso saber exatamente a vontade do coração de Deus na minha vida, eu preciso exatamente estar confiante de que esse Deus não está tão longe, como às vezes muitos colocam, nos seus pensamentos. Então quando Ele disse: creia em Deus, Ele está dizendo: vocês precisam crer em Deus, vocês precisam ter fé, porque é o Deus do impossível, mas é um Deus que também se agrada quando nós aproximamos dEle, é um Deus que está esperando, Ele mesmo está buscando os fiéis da terra para adorar. Por que ainda eu devo crer em Deus? No mesmo versículo, diz ainda: porque Ele é um Deus real, é um Deus presente, é um Deus que se importa por nós, é um Deus próximo, é um Deus que está além das estrelas, mas que a sua ação está no nosso meio. Por que eu devo crer em Deus? Eu devo crer em Deus porque Ele é também a recompensa daqueles que o buscam. É o que diz o versículo: Ele recompensa aquele que os busca, Ele é o que galardoa aqueles que o buscam, Ele é o presenteador daquele que o busca, daquele que se aproxima, daquele que quer estar junto, quer fazer a obra juntamente com Ele, quer colocar a sua vida à disposição para se entregar inteiramente para esse Deus. E quando Jesus, Ele está dizendo essas palavras, e para entender melhor o que Jesus queria dizer, disse: olha, e
só crer em Deus, talvez vocês ainda estão um pouco vago, para entender melhor. Então vocês creem em Deus, mas vocês creiam também em mim. Já que vocês me conhecem pessoalmente, a minha figura, a minha pessoa, então creia em Deus, mas creia também em mim, porque eu também estou no Pai, e o Pai está em mim. Creia também em mim. As minhas palavras que foi ensinado, as minhas palavras que foram pregadas, elas estão em vocês. Então creia, vocês já estão preparados, vocês já sabem para onde vou, agora vocês sabem para onde eu vou, o que vou fazer, mas não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês sem que seja agora acolhido. Quando se fala em não deixar órfão, nós entendemos aqui que se trata de paternidade, né? Jesus está falando do Pai, e Ele está dizendo, olha, eu vou para o Pai, eu e o Pai somos um, mas nós não vamos deixar vocês órfãos de Pai. Ninguém pode ficar órfão de irmão, de parente, de primo, né, de amigo, mas de pai se fica órfão, de mãe se fica órfão. Mas aqui Jesus disse, olha, eu e o Pai não vamos deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, Ele vai fazer a mesma coisa, as mesmas obras que eu e o Pai faz. O Consolador virá e Ele fará essas obras no coração de vocês, Ele vos fará lembrar tudo aquilo que vocês aprenderam, quando estavam andando comigo, quando eu ensinei para vocês. Esse Consolador, esse Espírito, Ele vai fazer vocês lembrar todas as coisas que eu ensinei vocês. Não se preocupem, não se turbe o coração de vocês, porque vocês não vão ficar desamparados. É isso que Jesus está dizendo, vocês não vão ficar desamparados. Eu vou enviar um outro Consolador que vai estar com vocês, e vai estar até os últimos dias, até o dia que eu voltar. Até o dia que eu voltar, eu estou indo para o Pai. Lugar preparado já tem, já tem lugar preparado, mas se não tivesse, eu teria dito a vocês, olha, não tem, mas eu vou preparar. Mas a Bíblia diz assim, eu vou para o Pai, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, no versículo 2, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, mas o lugar já estava preparado, desde a fundação do mundo já está preparado. Desde a fundação do mundo já está preparado um lugar novo para mim e para você. E Jesus, quando afirmou isso, Ele disse, se eu for e houver necessidade de preparar mais lugares, eu voltarei para vocês, porque aonde eu estiver, aonde eu for agora, vocês vão vir também e vão estar comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Aonde Jesus está, nós vamos estar com Ele, igreja. Por isso devemos crer de coração, crer realmente que Ele é real nas nossas vidas. E esse Consolador, Ele não vai ficar alheio à sua vida, mas Ele vai habitar em nós. Ele não vai habitar do lado, nem atrás, nem à frente, mas Ele vai habitar dentro de nós. Isso é lindo, né? Nós dar morada para esse hóspede tão ilustre, que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa. Creia também em mim, creia também em mim, por quê? Porque vocês estão crendo num Deus, num Cristo que traz recompensa, num Cristo que traz a vida eterna. A resposta de Jesus no versículo de número 16 do livro de João 3,16 disse que é para nós crermos em Jesus para a vida eterna. Ele amou, Deus amou, o Pai amou, a igreja amou as nossas vidas de uma tal forma, amou de uma tal maneira que Ele entregou esse Jesus para nos dar vida eterna. Então quando Jesus disse creia em mim, nós devemos crer em Jesus para termos também a vida eterna. Porque eu ainda devo crer em Jesus? Eu devo crer em Jesus, por quê? Porque Ele é também a reconciliação juntamente com Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que fala
Cristo é a reconciliação, Ele é o ministério da reconciliação entre o homem e Deus. Por isso Ele se colocou no meio, quando Ele diz: eu e o Pai somos um, fazemos as mesmas obras, e vocês vão estar comigo aonde eu estiver. Ele está dizendo: eu estou reconciliando o mundo caído, eu estou reconciliando aqueles que creem, aqueles que realmente têm vontade de ser alcançados, que deram um passo na sua vida, vindo ao nosso encontro. Esses eu estou recolhendo, esses serão os que vão ser reconciliados com Deus, vão fazer parte comigo, vão estar aonde eu vou morar, vocês vão morar na mesma morada que eu. Aleluia. Porque eu devo crer em Deus, porque eu devo crer em Jesus. Por quê? Porque Ele é o Jesus da reconciliação com o Pai. Ele nos levou novamente ao Pai, através da sua morte, através do seu sacrifício, através da cruz, através do sangue derramado, através dos açoites, através da coroa, através de todo o sofrimento que aconteceu desde a sua prisão lá no Monte das Oliveiras, quando os soldados o levam, até o momento da sua crucificação. E aí ao terceiro dia Ele ressuscita para poder subir, para estar com o Pai. Mas o Espírito Santo vem para nos fazer também crer que Ele está conosco. Crer em Deus e crer em Jesus é a certeza de estar no caminho certo. Vocês já conhecem o caminho, mostra-nos o caminho sou eu sou o caminho que leva para o Pai, ninguém vai ao Pai se não passar pelo caminho. Crer em Deus e crer em Jesus é ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Crer em Deus e crer também em Jesus é ter certeza de que através de Jesus nós vamos ter uma morada eterna. E essa morada que Jesus disse que já está preparada, nós vemos aqui Paulo falando um pouco sobre ela, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2 de Coríntios. Ele diz assim, que quando esse tabernáculo, quando essa tenda, quando esse corpo mortal se desfizer, que é o corpo do pecado, quando ele tombar aqui, nós vamos receber de Deus um edifício, nós vamos receber de Deus agora uma mansão. E eu disse pela manhã que é tão bom, né? Aqui na terra a gente poder morar também numa mansão, uma casa aí com um pouco de luxo, ali uma piscininha para a época do verão, é tão bom, né? Mas não é dessa casa que Jesus está falando. Jesus estava falando desta casa terrestre. Quando esta casa, este corpo mortal se desfizer, Ele vai nos dar uma celestial, uma casa, não, mas um edifício, que não é construída por mãos de homens, mas sim eterna. Essa casa é eterna, ela jamais se desfará. Crer em Deus e crer em Cristo é viver esses momentos de experiência na prática com Deus, como viveu os discípulos, acompanhou os milagres de Deus, acompanhou os milagres de Cristo. Ele viu Jesus acalmando as tempestades, ele viu Jesus multiplicando pães e peixes, alimentando, fazendo milagres, expulsando os demônios. Eles viram isso, isso aí é uma experiência que eles tiveram. Crer em Deus e crer em Jesus é viver uma vida nova em experiência e novidade com Deus e com o Pai. É viver uma vida de experiência juntamente com Ele. Queridos, ainda crer em Deus e crer em Jesus é buscarmos também a nossa morada, a nossa cidade eterna. É buscar a nossa cidade, saber, já gozar da nossa cidade eterna aqui na terra. Quando nós encontramos paz no nosso coração pela palavra, nós já estamos vivendo
também a vida celestial, a vida que Deus nos dá, que nos preparou para que possamos já viver também diante das nossas situações aqui, caminhar com Deus, crendo na sua palavra, que nós vamos habitar um lugar que já está preparado. Lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar a partir do versículo de número 9, nós vamos encontrar ali uma série de explicações sobre a nova cidade, e nós vamos apenas ler aqui, vai estar projetando aqui, para nós entendermos e concluirmos essa palavra. Porém, no capítulo 9 de Apocalipse 21, diz assim: então um dos 7 anjos traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou: vem e eu te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia, como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas, em cada porta havia um anjo e os nomes escritos sobre elas, e sobre os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas do lado do leste, 3 do lado do norte, 3 do sul e 3 do oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nela estava escrito o quê? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles homens que até então estavam passando por um teste, e parece que estavam tendo dificuldade para ser aprovado, agora eles estavam recebendo também os seus nomes escritos numa dos fundamentos da cidade santa, e ali eles estavam sendo homenageados por andar com Jesus. Era uma das recompensas que eles tiveram por ter caminhado, por aceitar ser discípulo de Jesus e aprender com Ele durante os 3 anos e meio do seu ministério. O que nós aprendemos aqui? Que nós vamos ser recompensados por aceitar essa palavra, por aceitar crer em Cristo, crer em Deus e aceitar viver a vida que Ele nos proporciona. Teremos também a recompensa. Pode colocar o outro versículo ali. Aquele que falava comigo, de João, aquele que falava comigo, tinha uma haste de ouro como medida, para medir a cidade e suas portas, seu muro. E a cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua altura. Ele mediu a cidade com a haste, ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, era medida de homem, tinha 144 côvados, e aqui são medidas de homem, né? E parece que o pastor uma vez fez uma menção aí do tamanho da cidade. O pastor disse: a cidade chega quase em Alta Floresta, 2.200 quilômetros, alguma coisa assim, né? Que eram as medidas de um homem, trazendo para as medidas de hoje. Se um côvado aproximadamente também um estádio, aproximadamente o que? 185 metros, né? Um estádio, né? E então seria mais ou menos isso daí, né? Mas não vamos falar nessa medida, porque não há necessidade de tanta cidade, de tanto tamanho, porque nós não vamos ter corpo físico para habitar nessa cidade. Nós vamos habitar com o corpo glorificado, não vai precisar de espaço, não vamos encher, porque não vai precisar de espaço. A Bíblia diz que o próprio Senhor será a nossa luz, o Cordeiro iluminará essa cidade. Ali não haverá pranto, ali não haverá trevas, ali não haverá dor, ali não haverá ranger de dentes, ali não haverá sentimento triste, não haverá sentimento contrário, porque a glória do Senhor será maior do que tudo o que porventura você já passou aqui na terra. A glória do Senhor recompensará tudo aquilo que você viveu aqui. Você vai estar num patamar ao lado do Senhor Jesus, porque um dia você decidiu
crer no Senhor. Um dia você escolheu crer em Deus, não simplesmente acreditar num Deus distante, mas você decidiu crer nesse Deus que está guiando a minha e a sua vida, e esse Cristo que é o Cristo vivo, o Cristo Redentor, o Cristo Salvador das nossas almas. E por isso Deus nos recompensará, trazendo para nós esta cidade que nós vamos habitar nela, na Jerusalém celeste, aonde nós vamos viver para sempre com o Senhor. E eu quero encerrar aqui, já convidar aqui o Ministério do Louvor, para que esteja já preparando ali, e eu quero perguntar, né, de que forma eu e você, nós estamos crendo em Deus? Em que patamar da nossa vida nós estamos crendo? Qual é o grau da nossa fé? Estamos crendo num Deus somente da natureza? Estamos crendo num Deus somente que está acima das estrelas e alheio ao que está acontecendo? Ou estamos crendo num Deus que realmente supre todas as nossas necessidades? Coloca-se de pé, igreja. É o momento de nós refletir. Neste momento, o grupo de louvor vai estar fazendo este louvor que fala sobre creia em Deus, porque Ele é o Deus da vida, é o Deus eterno. E eu já quero convidar aqui o pastor, né, para estar ministrando também a oração e a bênção sobre vocês. Assim que o louvor estiver no momento, o pastor pode interferir aqui, mas eu quero fazer um convite para você. Se você realmente tinha alguma dúvida sobre em que patamar da sua crença, da sua fé, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, para ser fortalecidos, para ser cada dia mais fortalecido. Venha receber essa oração, o pastor daqui a pouco vai estar orando. Pode cantar, pastor. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Feche seus olhos. Confio em ti. Você que não tem certeza dessa salvação, dessa cidade, desse lugar preparado. Cadê você? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer ter uma consciência maior disso, vem aqui. Da sua morada celestial, conforme o pastor pregou. Recalamanahaya Shoria. Nazaré, me escutas quando em nome de Jesus. clamo, e acalma o meu pensar. Levas pelo fogo, curando todo meu ser.
fechados. No nome de Jesus. Existe um lugar preparado para mim e para você. Você já se apropriou desse lugar? Absolutamente nada tira a tua paz, a certeza de que você vai desfrutar desse lugar preparado. Se você tem essa dúvida, é importante você vir. Às vezes a gente interpreta muito errado um texto da Bíblia, quando Jesus diz assim: e esta casta de demônio não sai, a não ser por jejum e por oração. A casta ali, na verdade, não é o demônio. A casta ali é a incredulidade. Pode acreditar, muitas vezes tem coisa que nos deixa, muitas vezes nos amarra. Eu quero saber se as circunstâncias não estão roubando a certeza da sua salvação. Você tem certeza disso? Se você não tem, é fundamental que você venha na frente agora. Cadê você que gostaria de ter essa certeza, de reconhecer esse sangue derramado? Jesus voltar hoje, você sobe com Ele. Ou se a morte te abraçar essa madrugada, mas não vai te abraçar no nome de Jesus, mas pode acontecer. Como diz o Cláudio Duarte, todos nós estamos com a senha invisível esperando ser chamado. Você tem certeza para onde você vai? Para esse lugar preparado? No nome de Jesus, é a última vez que eu falo. Nós vamos orar agora. Senhor, no nome de Jesus, os teus filhos, ó Pai, estão aqui. Ó Pai, e nós apresentamos, ó Deus, que absolutamente nada venha roubar do nosso interior, ó Deus, a certeza da tua salvação e de desfrutar desse lugar preparado para o Senhor. Ó Deus, o Senhor nos leva a ter, ó Deus, uma vida contigo. Para nós, conforme o teu Filho ministrou hoje aqui, essa palavra poderosa, nós queremos estar bem juntinhos ao Senhor. Queremos o Senhor participando de tudo da nossa vida, porque nós não queremos estar distante, criar distância. Muitas vezes tem coisas que parecem impossíveis para nós, muito grande, coisas que parecem muito grandes, mas que para o Senhor é natural o Senhor fazer. Ó Deus, e nós queremos nesta noite render o nosso coração a Ti, e que absolutamente nada venha roubar a nossa esperança do céu, a esperança de um dia habitar nessa cidade que foi citada aqui, aonde, como diz a sua palavra, a estrutura dela é de ouro. Sim, aonde não tem luz, porque a tua própria glória vai iluminar todas as coisas. Senhor, que absolutamente nada possa roubar isso de nós. Queridos, ainda com os olhos fechados, eu quero te citar algumas coisas que eu vejo, alguns testemunhos de pessoas que realmente morreram e foram até lá, e foram até o lugar onde a gente vai um dia. E tem alguma coisa que me chama muita atenção. Eles dizem que é muito rápido a maneira como se vai, quando o corpo solta da matéria, quer dizer, o espírito solta da matéria e vai então adentrando. E eles dizem, muitos testemunhos que eu já ouvi nisso, eles dizem coisa muito interessante. Quando as pessoas dizem que lá é um gramadinho e flores, onde a pessoa vai pisando, é um negócio muito interessante. Do mesmo jeito que ela vai pisando, as flores, elas tipo meio que dá licença para o pé da pessoa. É um negócio louco. Quando o pé é retirado ali, as flores voltam ao lugar normal. Outra coisa, lá todo mundo fica na faixa dos 30 anos. Dos 30 anos, mais ou menos essa faixa. Não interessa se a pessoa morreu com 90, com 100 anos, ou se morreu bebezinho. Outra coisa, bebezinhos que sofreram aborto espontâneo, mulheres que sofreram aborto espontâneo, os bebezinhos lá, eles são pessoas de 30 anos. Interessante isso, né? Provavelmente eu e a Juliana nós vamos conhecer o nosso primeiro filho ou filha quando ela perdeu com 1 mês e meio de idade, ela perdeu ali o nosso primeiro bebezinho. Todos os filhos, talvez eu estou falando para irmãs aqui que sofreram N abortos espontâneos. Sabe, pastora Luciana, aquele bebezinho lá, o ano passado, em janeiro, vocês vão conhecer lá. Mas eu quero dizer para você,
É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, pastor Cido, nessa palavra que o Senhor pregou, me vem esse texto agora, ele diz assim: ó queridos irmãos, não se deixe esmorecer pelas ardentes provações que vocês passam agora, porque absolutamente nada vai se comparar à glória vindoura, aquilo que está vindo, a glória vindoura. Irmãos, nós não podemos perder a esperança do céu. E o que Deus traz no meu coração através dessa palavra é que muitas vezes a gente, em busca de tantas coisas terrenas, a gente se esquece que o melhor ainda está por vir. Eu quero dizer para você, tem um lugar preparado para você. Você tem que sair daqui com essa convicção. É somente pelo sangue do Cordeiro e mais nada. Não deixa nada e ninguém tirar isso de mim, de você. Nada e ninguém tirar isso de mim, de você. Nada. Não deixa o diabo tirar isso. Não deixa. Ei, calabaia, citerele me rochoriolablai. Não deixa nada, nenhuma amargura, não deixa nenhuma decepção, nenhuma traição, não deixa nada, nada. Deus está me trazendo isso no coração. Muitas pessoas estão com a esperança de céu muito desbotada, mas hoje Deus, através dessa palavra, tem um lugar preparado para você, tem um lugar preparado para você. E nenhuma luta tua nessa terra, não importa a ordem dela, se seja relacional, se seja financeira, ministerial, seja lá o que for, absolutamente nada pode roubar essa esperança do céu no nosso coração. Nada. Que possamos olhar como Estevão e ver os céus abertos e Jesus assentado à destra de Deus. No nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Obrigado, pastor Cito, por essa palavra tão poderosa, que nos traz de volta a esperança de céu. Gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Cito. Aleluia, amém, glória a Deus, amém, meus irmãos. Que atmosfera gostosa que está aqui. É uma atmosfera muito boa, muito boa. Glória a Deus. Daqui a pouco então, para os fominha, para quem for fominha, às 23h59 vai começar a noite do Free Fire. Esteja presente, amém? Venha desfrutar da presença de Deus. E para aqueles que querem cuidar do templo, do Espírito, amanhã, daqui a pouco também, às 6 horas da manhã, na frente da minha casa, nós vamos estar saindo para correr. Então, oi? O neguinho quer correr, velho. Amém? Líderes, então, não falte, terça-feira, às 7h30, nós temos todos líderes de ministério e líderes de célula. Nós temos a nossa reunião de alinhamento, amém? Nosso culto de alinhamento. Então é importante, não falte nesses cultos, amém? Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês. Bruno, que benção, né? Ceia, Natasha, benção demais. Deus abençoe poderosamente. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, na graça e na paz, uma semana de vitória e a esperança do céu no nosso coração, dessa nova Jerusalém, no nome de Jesus. Deus abençoe. Vai na graça e na paz. Até daqui a pouco para alguns. Pastor João Roberto, eu queria falar com o senhor.